Bom dia a todos. Só lamento pela minha voz, que ainda não está a 50%. Estou recuperando aí de uma gripe. E dizer que eu tenho uma satisfação enorme, Street, Gattage, está aqui falando nesse evento na PUC. Nossos dias tendem, pelo menos a gente vê, liga a televisão e tende a haver muito mais coisa negativa do que positiva. E eu acho que a gente tem que inverter essa lógica e tentar valorizar as coisas boas que nós temos aqui na nossa cidade, no nosso país. E eu começo pela PUC, como sendo um centro de excelência. Eu acho que tem um papel importantíssimo para a nossa cidade e para o Brasil. Eu falo até pela empresa, eu sou o diretor executivo, não sei se está apresentado em algum lugar, sou o diretor executivo da PSR. É uma empresa que comemorou ano passado 35 anos, formada, mais ou menos, aqui é uma estatística aproximada, 40% da PSR é PUC, uns 40% o FRJ, eu, por acaso, sou o FRJ, mas o fundador e a pessoa mais importante na história da PSR, o Dr. Mário Veiga, é PUC, é filho da PUC, e os 20% entre o UERJ, o UF e fora da cidade. Não é uma empresa 100% carioca, obviamente tem influxos. Mas é uma empresa de excelência, nós estamos em 70 países, vendendo softwares na área de otimização de modelos computacionais e fazendo estudos dos mais diversos. Eu estou estudando uma hidrelétrica no Tajiquistão, estou estudando o plano de expansão do Belize, eu tenho colegas que estão trabalhando no Vietnã, em todos os países que vocês possam imaginar, e é uma empresa nacional na Praia de Botafogo, e talvez, se a gente pensar numa sociedade intelectual, a sociedade intelectual é 40% PUC, aproximadamente. Então, eu acho que a gente tem que valorizar o que nós podemos fazer de bom, e eu queria falar, talvez, para os alunos da PUC, talvez inspirado até pela fala do Street, que eu acho que vocês têm que se aprofundar e eu acho que o principal combustível é a curiosidade, tem que buscar estar sempre estudando, interessados nos temas. Eu observei ao longo da minha carreira profissional que alguns bons alunos não chegaram na plenitude do potencial na sua carreira profissional porque, em algum momento, deixaram de ser curiosos, deixaram de estudar. Eu acho que o estudo tem que ser para a vida toda e não é porque se formaram e agora eu vou trabalhar. Não, trabalhar significa trabalhar e estar sempre buscando o melhor, que significa estudar. Então, o estudo é para a vida toda. Entrando no nosso assunto aqui de transição energética, o nosso painel é digitalização, descentralização e democratização. Vou tentar pegar essas três buzzwords e explorar um pouco algumas ideias. No painel anterior, eu acho que foi muito interessante as falas do Tom Maskin e da colega do BNDES, da Luciana, né, sobre oportunidade... Não é Luciana? É Luciana, né, colega? Sobre oportunidades para o Brasil e riscos também para o Brasil nessa agenda da transição energética. Eu vejo que nós temos primeiro entender onde estão as nossas vantagens comparativas como país. Então, e são inúmeras. Depois também entendemos que está sendo feito no exterior, muitas vezes tem um certo momento, gera um certo momento de coisas que então, nós precisamos também fazer. Às vezes isso é verdade, às vezes não. Então, nem sempre o que está sendo feito fora do Brasil deve ser automaticamente importado como uma solução para o Brasil. Na realidade, o Brasil é um país com dimensões continentais, um país de população não tão grande, se a gente compara com outras nações, da ordem de 220 milhões, e que tem uma enorme possibilidade, eu faço eco aí às apresentações anteriores, nessa agenda de descarbonização, não só na geração de produtos de baixo carbono, que eu acho que é uma vocação, mas até em se posicionar de uma maneira um pouco mais relevante internacionalmente. Eu acho que o Brasil desnecessariamente perdeu capital, perdeu imagem nos últimos anos pela questão da Amazônia. Acho que isso é partidário. É claro que nós temos que resolver o problema do desmatamento na Amazônia e a partir de uma condição básica, que é reduzir a zero esse desmatamento ao máximo, esse é o plano, né? E trabalhar para que isso aconteça, novamente, combinando tecnologias. Hoje a gente tem capacidade de processamento de imagens de satélite cada vez melhores,
satélites de baixa órbita, que vão nos permitir ter uma espécie de Big Brother do que está acontecendo e, com isso, direcionar esforços de controle, por exemplo, das queimadas, quase que em tempo real. Então, a gente tem que usar a tecnologia de forma inteligente, quando eu digo a gente, o país, para melhorar os problemas de base, e isso daí, como foi mostrado amplamente nas apresentações anteriores, vai reduzir basicamente, drasticamente, as nossas emissões, e aí nós começamos a nos colocar numa posição ainda melhor. Quer dizer, nós já somos o número 1, foi mostrado nos gráficos anteriores, em matriz renovável. Produção de eletricidade, mais de 80% renovável, a média dos últimos anos. De longe, o primeiro país dos 20 principais economias do mundo. Isso é suficiente? Não. Reduzindo o desmatamento, isso começa a aparecer mais, porque a gente já começa a ter uma imagem melhor. E aí começa a ter uma série de possibilidades interessantes para o Brasil, ligadas a outra questão. Também é uma vantagem absurdamente nacional, muito grande. Você conseguir produzir com baixo carbono uma série de produtos, sejam eles na vertente elétrica, seja na vertente bio, né? Biomassa, biocombustível. E o mercado internacional vai demandar, já vimos aí, isso foi colocado também, um certo protecionismo. Eu vou precisar só quando chegar perto de 10 minutos que alguém me avise, porque eu não tem relógio aqui. Ah, está ali, obrigado. Tem um certo protecionismo, mas se o Brasil for buscar, nós podemos aproveitar, primeiro, o papel das hidrelétricas com as novas renováveis, e isso nós estudamos alguns estudos. Para o Banco Mundial, acabamos de fazer um trabalho de descarbonização do Brasil e mostramos, fizemos antes um projeto com o governo alemão, o GIZ, demonstramos que dá para crescer com fontes renováveis, não só pelo objetivo de reduzir as emissões ou mantê-las baixas, mas pelo motivo do bolso. É a expansão de menor custo. Então, o Brasil, naturalmente, se a gente não tiver interferências artificiais, eu acho que a desestatização da Eletrobras trouxe no jargão do setor, um jabutis, ao impor 8.000 megawatts de térmicas a gás inflexíveis, ou seja, 70% de produção mínima emitindo CO2, isso é uma distorção, mas se a gente conseguir combater alguns lobbies e trabalhar, deixar o mercado funcionar, a nossa expansão de mínimo custo é renovável. Então, nós vamos ter muitas capacidades de absorver um crescimento da demanda elétrica orgânica, né, aquele crescimento populacional e PIB, e as novas cargas elétricas de tudo aquilo que a gente viu, eletrificação do transporte, a começar pelo transporte público, eventualmente exportação de produtos como o hidrogênio, o hidrogênio verde produzido com eletricidade. Por exemplo, através da amônia, que também serve como base para toda a indústria nacional agrícola que consome os fertilizantes que hoje importamos na maior parte. Então, dá para o Brasil ficar autossuficiente e até exportar. Em alguns casos, aí a gente tem que, isso os estudantes têm que ter em mente, em alguns casos, essas opções vão ser automaticamente competitivas, isso se chama prêmio verde, né, na literatura do Bill Gates. Quer dizer, o prêmio verde vai ser ou zero ou até negativo. O que seria um prêmio verde negativo? Eu consigo mexer em algum processo, seja no consumo, na indústria, ou até na produção, por exemplo, de biometano, coisas mais barato do que a opção fóssil. Então, reduz a emissão e reduz custo. Eu vou dar um exemplo aqui só para ilustrar. Muitas das indústrias consomem vapor. E o vapor, a maior parte dos casos, é produzido com fósseis, seja o gás natural ou óleo. Tem indústrias no Brasil que pegam resíduos florestais ou da agricultura, se especializaram em capturar essa biomassa, transportar, preparar, instalar caldeiras e gerar vapor com biomassa a metade do custo do custo equivalente do vapor fóssil. Então, a gente está falando de redução de emissão e redução de custo, e não é pouco com a redução de custo. Metade do custo da equivalência fóssil. Então, quando eu estudo esse assunto, eu estudei pessoalmente, o potencial é gigantesco, só ficar nesse exemplo. Então, nem tudo o que a gente vê de transição energética, nós temos que acreditar fielmente que é uma melhor opção para o Brasil. Às vezes existe questão do tempo, algumas tecnologias são caras, o Brasil não tem que ter ansiedade de trazer essas tecnologias, pode esperar e deve esperar a tecnologia evoluir. Em outros casos, a gente tem que largar na frente, porque já existem condições competitivas para a gente desenvolver um mercado, ou seja, o prêmio verde ele é baixo ou até negativo. Então, eu queria deixar esse recado final.
para o Brasil aproveitar as oportunidades para descarbonizar a sua matriz, descarbonizar o mundo e aproveitar das vantagens comparativas, que são muitas, para fazer essa transição. Obrigado.